Shalom, shalom. Shavuot Tov, e vamos continuar sobre o projeto Yehoshua, capítulo número 2, e fazer só uma kadamá, um preâmbulo, antes de começar no Sefer Yehoshua, nesse segundo capítulo. Vamos citar a região Shittim. Hoje essa região, ela é um assentamento na região do sul de Israel e tem aproximadamente 4 pessoas, e depois da época da conquista e da época de Yehoshua, esse assentamento passou por, por várias transformações. De 1980, 90, ele chegou a ser assentamento da Tzavá Leganar Israel, o exército de Israel, mas hoje ele é um assentamento comunitário para exatamente 4 pessoas, assim consta na Wikipédia. Bom, então, no segundo capítulo de Shittim, Yehoshua bin Nun enviou de forma secreta 2 espiões. Aqui a gente tem uma correlação com a Parashah Lech Lecha. E boa parte do caminho de Yehoshua é um tikkun do que foi o Derech de Moshe Rabbeinu, o maior dos nossos profetas. Aqui na Parashah Lech Lecha, essa inclusive é a Haftarah. Essa Haftarah que é lida, a porção semanal dos Nevim, dos profetas, aonde faz essa correlação. E lembrando, todos os 12 espiões, eles tinham uma envergadura espiritual muito grande. A ideia deles, assim traz um dos comentários, é que eles não queriam entrar na terra porque eles queriam se dedicar ao limud da Torá. Entretanto, há momentos que o limud da Torá é malamase, de fazer, de ação. Então, quanto a isso, a gente tem Yehoshua bin Nun e Caleb ben Yefuné, que foram que entraram e falaram bem da terra. Existe uma outra proibição dos 613 mandamentos de falar mal da terra de Israel. E Caleb ben Yefuné, antes de seguir nessa missão, a Parashah Lech Lecha, ele foi até a Keva dos nossos patriarcas e matriarcas, que está exatamente em Marat Machpelah, do lado de Hebron. E daí aprendemos que nós temos o Zehut, o mérito de poder honrar a Kevot do Tzadikim. Só um adendo, tem que tomar muito cuidado para não se desenvolver uma idolatria nisso. Nós rezamos direto para Kadosh Baruch Hu, só existe um, não existe nada além de Kadosh Baruch Hu. Agora que pelo mérito do Tzadik, pelo mérito dos nossos patriarcas, aí sim que possamos continuar caminhando, mas nunca rezar para ele ou rezar para um anjo. É pelo mérito de um tzadik, e nesse sentido sempre a conexão é direta com Deus. Então no capítulo 2, Yehoshua mandou secretamente 2 espiões que foram e entraram na casa de uma senhora, assim consta na tradução do Rav Abraham Blau, pela editora Mayanot, muito interessante. Ela tinha 2 trabalhos. Um, ela era bemet, prostituta, e o segundo, ela tinha uma espécie de ela tinha uma espécie de cozinha, onde ela recebia as pessoas. E devido a essas dois aspectos da profissão, a casa dela sempre tinha muitas pessoas que iam e vinham de lá. E quando eles entraram na casa dela de Rahav, lembrando que Rahav, ela mudou de atitude, ela desistiu de seguir a idolatria que era vigente em Jericó, e Bemet, ela se converteu ao judaísmo, tanto é que a gente vai ver no decorrer do livro de Yehoshua, que é Josué, ela se casa nada mais com nada menos com o próprio Yehoshua, de tão profunda e forte que foi a sua Teshuvah, no sentido de não somente se converter ao judaísmo, mas de se aprofundar e procurar manter a chama eterna e viva da conexão com Kadosh Baruch Hu. Bom, e quando os 2 espias entraram na casa de Rahav,
e deu a notícia, e ali pousaram, ou seja, ali descansaram. E então se pela cidade deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo que eis que entraram aqui, no caso na cidade de Jericó, de noite um dos filhos de Israel para espionar a terra. E por causa disso o rei de Jericó mandou dizer a Rehav: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa. Um outro adendo a quem diga que além dos aspectos de prostituição, aspectos de mensalidade de restaurante ali, também se tinha um aspecto de hotel, se pernoitavam as pessoas. Logo, se entrou alguma pessoa diferente, só poderia estar ali. Então, continua o texto da Torá que é do Chá, do Tanar, porque vieram espiar a terra. A mulher, então, tomando os dois, escondeu-os separadamente, e ela disse: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Na verdade, no momento de fechar a porta, estando já escuro, os homens saíram e não sei para onde eles foram. Ela disse para as pessoas que foram questionar quem eram os espiões. E ela disse: ide atrás deles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao telhado, que havia disposto em ordem sobre o próprio telhado. Então os homens perseguiram pelo caminho do Yarden, que é do Jordão, até a sua passagem. Logo que os perseguidores saíram, o portão de entrada e saída de Jericó foi fechado. Antes que os espiões se deitassem, ela subiu até eles no telhado e disse-lhes: olha só que bonito. E aqui a gente vê a força da verdade, que é o caminho único, o caminho reto, a Kadosh Baruch Hu Bemet. Sei que o Eterno vos deu a terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e de todos os habitantes da terra se derretem em nossa presença. Ela tinha consciência que Kadosh Baruch Hu tinha dado a terra de Jericó para ser tomada pelo Israel. E todo o povo de Jericó, na verdade, sabia disso. Eles tremiam, porque eles sabiam que Israel eles iam tomar a terra, de uma forma ou de outra. A cidade de Jericó, os habitantes de Jericó, assim como o rei, eles acreditavam que a tomada de Jericó seria através de Milhamá, através da guerra. Vamos ver no decorrer da história que a verdade é que essa tomada se deu de forma através de muitos Nessim, através de muitos milagres, e de Yad Hazaká, com a mão forte de Israel, através de Kadosh Baruch Hu. Lembrando que quando a gente fala mão forte, os olhos de Deus, os ouvidos, isso se refere a uma metáfora como é citada no próprio Moreh Nevuchim, do Rambam, e não que Deus tenha forma, isso é até proibido a gente falar ou ter esse tipo de consciência, assim consta nos Yud Gimel e Ikarim, né, os 13 princípios da fé judaica de Rambam, mas isso é uma forma para que as pessoas possam tomar consciência dentro de um contexto literário da força de Deus. E ela continua, Rehav: porque temos ouvido que o Eterno secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando da vossa saída do Egito. Ou seja, na saída de Israel do Egito, até o repassado da tradição, e a primeira Simchá, que quando Moshe Rabbeinu coloca as mãos sobre Yehoshua e passa a tradição para ele, aconteceram muitos milagres, entre eles o secamento do Mar Vermelho. E também que fizeste aos dois reis do Emoreu que estavam além do Yarden, Sihon e Og. Lembrando que Og, o Melech Habashan, que foi combatido por Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu teve vitória sobre ele, ele é muito antigo, e consta que ele pegou uma carona na própria Teva, na própria arca de Noa, por ser muito antigo. Os quais destruístes, quando ouvistes isso, derreteram-se nossos corações, e não ficou alento em ninguém por vossa causa. Porque o Eterno, vosso Deus, é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Em Od Mivodon, não há nada além dele. Isso é a mais pura verdade.
Agora, jurai-me, vos peço pelo Eterno, visto que eu usei misericórdia para convosco, que vos também usareis de misericórdia para a casa do meu pai, e que me dareis um sinal verdadeiro. Aqui ela pede misericórdia, já que ela acolheu os espiões, ela pediu para que eles terem não somente misericórdia com ela, mas com toda a família dela, para que não se tornem ou não sejam destruídos. E aqui, por causa, pelo mérito da Rahav, que se arrepende do seu passado e começa um processo de transformação pessoal dela, isso influencia toda a sua família. E da mesma forma, em relação aos bons atos, se sobressaem aos maus atos na Mishkal, na balança, quanto mais bons atos vamos ter, mais a balança ela fica favorável, e assim a gente pode conseguir fazer algo muito bonito, que é apagar as transgressões. Então, conta aí e nos traz o Hazal, os nossos sábios, que uma das formas de apagar as transgressões dessa vida e das vidas passadas é através dos bons atos, da tzedakah, que é a justiça social, que muitas vezes ela é traduzida como caridade, atos de bondade, fazer o bem sem olhar quem, e Talmud Torah Keneged Kulah. Aquele que estuda a Torá, que se fica a estudar a Torá, ele consegue. O estudo da Torá equivale ao cumprimento de todas as mitzvot. Então, se você quer uma berahá para sua casa, hoje e sempre, estude Torá, Torá Kedushá. De acordo com os nossos sábios, de acordo com os nossos rabinos, sem nenhuma manipulação, mas de forma correta. E assim, você vai receber somente berahá, hoje e sempre. Então, continua Rahav: conservai a vida do meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo que eles têm, e livrareis da morte as nossas vidas. Aqui temos um dado muito interessante que eu faço questão de compartilhar com vocês, que traz o comentarista Malbim sobre esse fato. Livrareis da morte das nossas vidas. Que morte é essa que Rahav se refere aos espias? Vocês acreditam que é somente a morte física? Mas todo aquele que não está conectado à verdade está desconectado da fonte da vida, da Mekorhaim, da fonte da vida que é Kadosh Baruch Hu. Então, a verdade é que ela queria que eles estivessem e possam ser continuados ligados à fonte da vida, que é estar ligados à verdade que é Kadosh Baruch Hu. Então, os espiões disseram: a nossa vida responderá pela vossa. Se não nos denunciares, esta nossa conversa, quando o Eterno nos entregar a terra, usaremos para contigo de hesed, de misericórdia, de verdade, e ela o fez descer por uma corda pela janela. Em um shiur que eu recebo, que eu tenho o zehut de receber de um grande Raham, Talmid Raham, referente ao Sefer Yoshua, aqui traz um dado muito interessante. Os espias tiveram que usar de muita força física, porque eles desceram por uma corda, imagine. Diferente, não tinha elevador naquela época, não tinha escada, eles desceram exatamente por uma corda. Pela janela, porque a casa ficava na parede da muralha. E na muralha ela habitava. Disse-lhes: ides ao monte para que não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos por 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. E assim os homens lhe disseram: seremos livres do pecado deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se quando nos entramos na terra não tiveres atado este cordão de fio escarlate, a janela pela qual nos fizeste descer, e não tiveres recolhido em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos em toda a tua casa, qualquer um que saia para fora das portas da sua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Então os espiões, eles se referem a elas, eles deixam bem claro que eles vão cumprir a parte do que eles juraram, até jurar, não se deve jurar de forma alguma, mas eles juraram
que nada ia acontecer nela e nem a família dela desde que esteja na casa dela e que ela deixe um simão, um sinal que era essa corda escarlate. Entretanto, eles disseram: porém, se denunciares essa nossa conversa, sermos inocentes do pecado deste teu juramento que nos fizeste jurar. Então Rahabe disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então ela os despachou, e eles se foram, e ela atou então o cordão escarlate para deixar o simã sobre a sua casa. E eles foram e chegaram ao monte, ali ficaram por 3 dias, até que os perseguidores voltaram, já que não conseguiram encontrar eles de caminho algum. Estes os procuraram por todo o caminho, porém não acharam. E os 2 homens voltaram e desceram ao monte, atravessaram o Yarden, o Jordão, e vieram até Yehoshua ben-Nun Josué, e lhe contaram tudo o que havia acontecido, e disseram a Yehoshua: certamente Kadosh Baruch Hu nos deu toda a terra nas nossas mãos. Consigam ver a diferença do que estes espias fizeram em relação aos 12 espias. Eles seguiram Derer do próprio Yehoshua ben-Nun e do Caleb ben-Yefuné. Eu vou repetir a frase, que é muito forte. Kadosh Baruch Hu nos deu toda a terra nas nossas mãos. E além disso, todos os habitantes da terra se derretem diante de nós. Eles tomaram consciência que toda a cidade de Jericó, que vai ser posteriormente tomada, estava em pânico porque eles sabiam que o Am Israel se aproximava. Então, somente boas notícias hoje e sempre. Esse foi o 2º capítulo do Sefer Yehoshua.